tranquilidade, mas tem muita informação que talvez eu possa vir a trazer aqui, e aí você vai tentar anotar ou tentar captar, e talvez se não entender, nós estaremos ali fora para conversar e poder pensar um pouco mais a respeito de tudo que temos tratado nesse tema aqui, né? Teologia das emoções. E aí eu quero lembrar que nós estamos construindo um alicerce. Nós estamos começando a pensar nos pormenores, fundamentando nossos pensamentos a respeito do que esse tema tão vasto, tão grandioso. E ontem, acredito eu, nós começamos pensando a respeito de questões que são basilares, mas ao mesmo tempo elas nos fazem lançar, né, esse alicerce mais sólido acerca das emoções e como lidar com elas. Nós começamos respondendo 3 perguntas. O que são as nossas emoções, ou melhor, de onde elas vieram, por que nós sentimos assim, e vimos que Deus nos criou a sua imagem, e o resultado de termos sido criados à sua imagem, isso implica em dizer também que Ele nos criou para respondermos ao mundo na linguagem das emoções. É assim que nós nos comunicamos. E não somente isso, nós vimos também que as nossas emoções, elas são dádivas dadas pelo Senhor, dons preciosos dados pelo Senhor, que nos ajudam a comunicar o valor, aquilo que nós amamos. Mas não apenas isso, é como aquela força motriz, é aquela motivação que nos impulsiona a fazermos aquilo que amamos. E não apenas isso, também nós vimos que as nossas emoções, elas dizem muito a respeito daquilo que amamos. Então, em suma, sentir, ou as nossas emoções, elas devem sempre serem aquela locomotiva que nos direciona, que nos arrasta, que desvia o nosso caminho para o Senhor, quando o nosso caminho está desviado para nós mesmos. E por fim, nós respondemos uma terceira pergunta, que foi: será que todas as emoções, ou algumas emoções, são ruins? E essa pergunta, ela propositadamente foi realizada porque, costumeiramente, nós temos a tendência de achar que temos emoções positivas e outras negativas, ou umas ruins e outras que são boas. E aí nós acabamos categorizando, né? Alegria é bom, mas tristeza é ruim, quando na realidade não é assim que nós devemos entender ou olhar para as nossas emoções. Nós precisamos compreender que, na realidade, Deus nos criou para sentirmos de acordo com o que está diante de nós. Por exemplo, se perdemos um ente querido, é natural que tenhamos tristeza. Se ganhamos aquilo que gostamos tanto, é natural que nos alegremos. Mas é possível que, por causa do pecado, as nossas emoções, elas sejam expressadas de uma forma pecaminosa, e aí tudo mude. Eu possa vir a me alegrar com aquilo que não alegra o Senhor, ou seja, me alegrar com o pecado. Eu possa me entristecer com algo que eu não deveria me entristecer. Ou seja, quando um irmão da igreja, ele chega com aquele carro novo, né, e você está com o seu ainda dando tanto trabalho na oficina direto, e ao invés de você ficar feliz porque ele conseguiu algo que você não conseguiu, aí você fica triste. Então notem que o caminho não é classificar as emoções, nem reprimi-las. O caminho é santificá-las à luz do Evangelho. E aí, nós estamos ainda seguindo nesse modelo de mensagens temáticas. E hoje pela manhã nós iremos continuar pensando, não apenas no fundamento, tentando entender o assunto. Nosso intuito agora é de começarmos a entender como nós podemos controlar ou lidar com nossas emoções. É esse o nosso propósito nessa manhã, é de podermos entender como funciona esse processo de lidar com as nossas emoções. E aí eu quero, mais uma vez, pedir ao Senhor que dirija esse momento e que nos conceda a graça de aprendermos tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Então oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é infinitamente gracioso. O Senhor tem provado isso diariamente, colocando o pão em nossa mesa, nos dando a Deus muito mais do que pedimos e merecemos. Mas também, Senhor Deus, o Senhor tem provado isso constantemente, diariamente, através da cruz de Cristo. Ele morreu em nosso lugar e sofreu a pena, a dor que nos era, Senhor Deus, merecida.
Muito obrigado, porque Ele tem sido o nosso esteio, o nosso baluarte. E a nossa oração, Senhor Deus, nesta manhã é que, à medida que nós tentemos aprender mais um pouco da Tua Palavra, e ainda especialmente pensando nesse tema, nós possamos também, Senhor Deus, crescer na dependência de Cristo, amando mais Ele, e que o Senhor nos ajude a alargar os nossos olhos e vermos que grandioso pastor nós temos, Senhor, supremo pastor, e que a cada momento de aflição, de dor, de ira, de tristeza, o Senhor nos ajude a corrermos aos seus pés e buscarmos, ó Deus, o teu auxílio, te adorando, te amando, te conhecendo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, certamente, eu e você, nós já passamos por algum momento da nossa vida, onde nós pensamos que talvez lutar contra as questões do nosso coração, as nossas emoções, parece ser inútil. Deixa eu tentar exemplificar. Talvez você pode lembrar num momento em que você se sentiu muito triste, ou muito irado, ou com muito medo. Esse constantemente é uma coisa que nos assola, o medo. O medo, ele se manifesta diariamente em nossas vidas. E por mais que você tenha lutado e que você não quisesse sentir aquilo que você estava sentindo, você concluiu que estava completamente controlado por suas emoções. E a pergunta é: por que isso é assim? Por que tão frequentemente nós sentimos que nossas emoções, elas estão nos controlando, em vez de ser o contrário, ou seja, nós controlarmos aquilo que sentimos? Por que não conseguimos simplesmente escolher aquilo que nós sentimos? Né? Talvez alguém sofre com medo, você pensa: por que simplesmente eu não posso deixar de sentir medo? Né? Ou se alguém sofre com tristezas profundas, por que facilmente eu não posso tocar num botão do meu coração, da minha mente, sei lá, puxar a orelha, e rapidamente essa coisa mudar, e de tristeza eu passar a sentir mais alegria? É importante, irmãos, lembrarmos que essa é uma experiência de todo ser humano que foi quebrado pelo pecado. Não é uma experiência somente sua, não é uma experiência somente minha. E quando nós abrimos a Escritura, nós também encontraremos personagens que passaram pelas mesmas experiências que nós passamos, experiências de tentar mudar a maneira como nós nos sentimos, mas esses também descobriram que suas emoções, elas não vêm e vão através de um simples comando. E sabe um texto que fala muito a respeito disso, eu acho, é o Salmo 42, até que o pastor Walter Aires, ele citou ontem, algum dia desses aí. E eu quero que você abra para esse Salmo 42, porque esse talvez seja um dos salmos mais conhecidos da Escritura, não tanto, obviamente, como o Salmo 23, ou talvez Salmo 119, pelo seu tamanho, mas o que nós encontramos é que os dois primeiros versos, eles possuem afirmações impactantes. O verso 1 diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Palavras maravilhosas, não é? Que palavras tão impactantes, que descrevem a escassez que aquele salmista estava sentindo de Deus, o seu anseio, o seu desejo ardente pelo Senhor, e como nós nos identificamos também com essas passagens. Mas o grande problema, a questão é que frequentemente, quando pensamos nesse salmo, nós paramos por aqui e não contemplamos os versos que se seguem, que na realidade revelam para nós o salmista passando por uma luta quase que interminável com as questões do seu coração. Por duas vezes, no verso 5 e verso 11, ele está se indagando: por que está abatido a minha alma? O verso 5 ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E no verso 11 ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Notem que, se não bastasse a súplica do verso 5, onde o salmista está passando por alguma aflição no seu coração, e nós iremos
tentar entender um pouco mais do que ele sentia à medida que o nosso estudo vai se desenvolvendo. Ele diz: Senhor, por que está abatido a minha alma? E notem que essa luta é revelada uma vez que ele não cessa em questionar a si mesmo e ao Senhor a respeito do que afligia o seu coração. De tal forma que a impressão que nós temos desse salmo é que quando o salmista luta para lembrar das coisas que o Senhor tem feito em sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu coração parece resistir aos seus esforços de mudar a sua situação de vida. E aí, diante de tudo isso, nós começamos a pensar: será que é inútil lutar contra as questões do nosso coração que parecem que nos agarram de maneira tão firme, tão forte? Será que é inútil? Será que o salmista inutilmente está lutando contra as suas emoções, uma vez que ele começa: Senhor, por que minha alma está abatida? A palavra aqui no hebraico é derretendo. E mais adiante ele normalmente volta a indagar a si mesmo e ao Senhor. E é claro, queridos irmãos, que a resposta para essa pergunta é que não é inútil lutar. Não é inútil lutar contra as questões do nosso coração, desde que nós tenhamos a sabedoria, a perspicácia de lutarmos com as armas corretas. Talvez esse seja o nosso principal problema, e obviamente não era o problema do salmista, mas talvez seja o meu e o seu, que lutamos com as questões do coração, e lutamos de forma tão árdua, muitas vezes, e cansativa, que às vezes chegamos a questionar: será que isso vai ter um fim? Será que nós iremos conseguir vencer essa batalha, mudar essa forma como eu tenho administrado as minhas emoções? É importante, queridos irmãos, pensar nisso, especialmente porque nós vivemos em um contexto onde normalmente nós tomamos caminhos distintos, opostos e extremos, quando o assunto é lidar com as nossas emoções. Basicamente 2 caminhos nós tomamos. O primeiro caminho é aquele que já falamos um pouquinho no nosso primeiro estudo. Ele visa sempre reprimir as emoções. E aí você vai lembrar que quando você era criança, você ouviu muitas vezes da sua mãe essa frase quando você estava chorando: engula o choro, Muitas vezes minha mãe falava isso: engula o choro. Porque eu estava chorando muitas vezes sem uma razão óbvia. Ela dizia: engula o choro. Mas essa ideia, ela vai crescendo e ela vai tomando conta muitas vezes das nossas vidas, e ela se torna um fundamento de algumas filosofias e psicologias, e até é o fundamento de algumas religiões, acerca de como lidarmos com as questões do nosso coração. Reprima isso. Mas isso, queridos irmãos, é muito semelhante àquela prática do Zen budista, que enfatiza a necessidade de lidar com o sofrimento do mundo, distanciando-se emocionalmente dele. É interessante, como nós acabamos de ler com o pastor Rubens. Ele leu Filipenses capítulo 4, e naquele texto, claramente Paulo está nos ajudando a lidar com nossas questões de ansiedades. E ele lá no final, acho que no versículo 8, ele fala a respeito daquilo que deve ocupar nossa mente. A metodologia é completamente contrária. Enquanto talvez Zen budista e muitas outras coisas nos dizem que o segredo para lidar com as questões do nosso coração, as nossas emoções, é esvaziar nossa mente, Paulo está dizendo que é completamente contrário, é encher a mente daquilo que é puro, verdadeiro, agradável, enfim, toda aquela lista que cria uma verdadeira peneira acerca das coisas que nós devemos ocupar em nossas mentes. E aí muitos cristãos, eles se tornam adeptos também disso. Aqueles mais pentecostais que dizem: eu repreendo, eu repreendo, mas como se tudo aquilo fosse a solução final para resolver nossos problemas do coração. Mas não é bem assim. Mas existem muitos outros também que irão para um outro extremo, asseverando que emoções negativas, elas são inadequadas, especialmente diante da soberania de Deus. E o pensamento é:
Se Deus ordenou o sofrimento, e Ele mesmo nos alertou que iríamos passar por sofrimento, e se Ele tem o total domínio do que acontece sobre nossas vidas, e Ele nos diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, ele cai, né, irmão Ricardo? Cai não, sem o consentimento dele. Irmão Ricardo falou assim, quando a gente estava saindo, ele disse, eu vou tirar a barba que demora muito. Eu fiquei imaginando como é que ele tira a barba, né, assim, ó. Ele vai fazendo um caracol, né? Não é bullying não, né? Você não liga com isso, não. Mas essas pessoas dizem, se Deus, Ele já tem todas essas questões determinadas, o Salmo 139 nos diz que Ele escreveu a história da nossa vida mesmo antes que nós tivéssemos nascido. Então por que está aí triste, caindo pelos cantos, sofrendo? E aí com isso, eu lembro da história de uma mulher que ela viveu dias muito difíceis, quando ela perdeu a sua única filha, ela morreu, que havia sido concebida em meio a muitas dificuldades. E ela contou como que ela foi pressionada por estar na igreja no domingo seguinte, com um sorriso no rosto, para que todos pudessem ver como que Deus é bom quando a vida é difícil. E de fato, irmãos, Deus é bom quando a vida é difícil. Mas a grande questão é que Deus nos criou na linguagem das emoções para reagir ao mundo como ele é. Logo, é de se esperar que alguém que perde um ente querido, ele tenha tristeza, ele chore. Como o Senhor Jesus Cristo chorou ao ver que Lázaro, aquele que ele amava, havia morrido. Alguém que sofre, que chora por uma questão justa e real, ele encontra a igreja não para ser reprimido, mas para ser consolado. Deus, ele trabalha assim em meio ao sofrimento. Em questões como estas, ele faz com que a igreja sofra com os que sofrem, chorem com os que choram. Aquela mulher que deveria ter alcançado misericórdia e consolo por meio dos irmãos, ela foi alvejada com uma série de talvez acusações ou de ideias que partiam de um pressuposto que não existe no lidar com as emoções. Não é assim que lidamos com as nossas emoções. Nós as santificamos. É claro que naquele momento de tristeza, onde alguém talvez comece a indagar o Senhor, mas por que, Senhor? Por quê? É aí onde nós precisamos entrar para mostrar que é parte do cristão, do ser humano, por causa do pecado, do sofrimento, e que a bênção de Deus nem sempre, nesses momentos de dor, é o escape, é o livramento, mas é a maturidade. Essa semana, na verdade não foi essa semana, mas essa semana eu pensei muito em Gênesis, onde nós temos a história de Enoque, aquele que morreu precocemente, 300 e poucos anos, né? Mas naquele dia as pessoas morreram com quase 1000. E pensando, na verdade ele não morreu, né? Ele não morreu, ele foi levado pelo Senhor. E pensando em algumas pessoas que eram do nosso círculo de oração e que perderam a vida assim de forma, aos nossos olhos, tão precoce, a gente acaba entendendo que Deus, ele não pesa as coisas dessa forma, pelo tempo. Deus é fora do tempo. Na realidade, ele olha para a vida daquele homem e ele o chama para si, e ele diz: Enoque andava com Deus. Ele está muito, muito interessado em ver aquilo que nós fazemos para ele. Então, Deus, ele tem uma forma completamente diferente de enxergar a maneira como nós caminhamos e vivemos, e até mesmo a maneira como ele determina para levar a nossa vida, aqueles que nós amamos também, para junto dele. Então, é preciso entender que na dinâmica do sofrimento, a solução não é reprimir o que estamos sentindo, é santificar. É que a tristeza, o choro, nos aproxime de Deus. É que aquele choro, ele seja uma locomotiva, um trem, um caminho que nos coloca na presença do Senhor, para que possamos sentir o consolo das suas mãos, que possamos sermos acalentados por sua misericórdia. Aí tem o segundo extremo. Por um lado você tem aqueles que dizem: não, você não pode sentir isso. E por outro lado tem aqueles que acabam encorajando aos homens, a nós mesmos, a sermos inteiramente guiados por nossas emoções. Ou seja,
coloque tudo para fora. Tempo atrás, passou uma pessoa na nossa igreja, eu não sei, acho que até Igor lembra, bem, talvez mais de 10 anos. Ela tinha muitos problemas emocionais. E alguém falou para ela assim: quando você estiver passando por isso, você não tem um pula-pula das crianças aí, né? Então você vai lá para o pula-pula, começa a pular e gritar. Eu falei, mas que coisa boa, né? Além de não resolver o problema, você arruma outro, né? O da garganta. Mas essa é a ideia, que você tem que colocar tudo para fora. Você não pode reprimir essas emoções que estão dentro de você. E o grande problema desse ponto é que nós achamos que podemos sentir como queremos sentir. Sabe? E isso até nos leva a colocarmos as nossas emoções à frente da nossa obediência a Deus. E aí você diz, você está agindo assim por algo que claramente ou de uma forma que você não deveria estar agindo. E aí você diz, não, mas eu tenho que pôr para fora tudo que está dentro do meu coração. Mas lembremos que nós somos crentes, que nós fomos impactados por um novo caminhar através do Evangelho. Isso significa dizer que eu não tenho direito para agir conforme eu quero, porque eu sou chamado para viver em obediência ao Senhor, em colocá-lo como o primeiro da minha vida, e entendendo que quando eu o coloco, e coloco suas palavras como primeiro lugar na minha vida, é eu quem serei abençoado, é aí onde está a cura para todos os meus problemas, é seguir o Senhor incondicionalmente, é obedecê-lo sem duvidar, sem questionar. Então, é por isso que eu não posso seguir minhas emoções. E sabe, é nesse ponto, irmãos, é nesse ponto onde hoje nós encontramos um crescente encorajamento à autoestima. É aqui nesse ponto que nós encontramos o ser humano colocando combustível no nosso problema, que nós já somos centrados em nós mesmos, nós já sofremos com o fato de sermos tão egocêntricos, nessa matéria de sermos egoístas, de buscarmos nossos próprios interesses. Eu e você já estamos aqui, somos pós-doutor, PhD, seja lá o que for. E aí, se você procura ajuda de pessoas que possuem uma cosmovisão diferente da de Gênesis 3, o que você receberá é um encorajamento para se amar mais, para fazer mais a sua vontade, para se cuidar mais. E nada contra isso, cuidar de si mesmo, porque outros pecam de outra forma, né? Não cuidando de si. Mas a grande questão é que essas coisas, para poucos são proveitoso, se não há piedade. Na realidade, nós somos chamados a nos entregarmos, sem reservas e em primeiro lugar, ao Senhor. E aí, queridos irmãos, ao invés de corrermos por esses caminhos opostos, extremos, nós precisamos lidar biblicamente com nossas emoções. E aí, quando eu falo sobre isso, eu já fico com o coração apertado na mão, porque lá na igreja eu dei uma sequência de estudos muito maior a respeito disso, e aqui eu vou só começar a introduzir. Então, eu não sei como que vai ser, né? Talvez um encorajamento para vocês lerem mais a respeito do assunto, e depois eu vou falar os livros que eu usei para construir esses estudos, porque nada daqui é da minha cabeça, não tenho capacidade para isso. Aqui é objeto de pesquisa de diversos livros que eu consultei, li, refleti e trouxe para cá. Agora, o que nós encontramos aqui, o que nós pretendemos com esse momento de estudo, é vermos algumas diretrizes básicas para lidarmos com as questões mais difíceis do nosso coração, ou seja, com os nossos distúrbios emocionais. E é o que nós encontramos nesse salmo que acabamos de ler, é que Deus, Ele não trabalha nas questões do nosso coração, nas nossas questões emocionais, simplesmente achatando-as, mas santificando-as. É assim que Ele faz. Por quê? Porque é simples. Nós fomos criados assim, para sermos conforme a imagem do Senhor, e nos expressarmos assim. E então não é desligando essa faceta da imagem de Deus em nós que nós iremos resolver nossos problemas. Mas a grande questão é que nós precisamos aprender como nos inserir
dentro dos propósitos de Deus, quando o assunto é nos expressarmos na linguagem das emoções. E sabe, irmãos, basicamente nós iremos ver 3 passos. E esses 3 passos, eles foram resumidos em 3 palavras. O primeiro passo para lidar biblicamente com as emoções é identificar. O segundo é examinar. E depois a terceira palavra é agir. Certo? Eu resumi em poucas palavras para que talvez fique mais fácil de escrever, né? Identificar. Então, primeiro ponto nessa batalha de identificar ou de lidar com as nossas emoções é identificar aquilo que nós estamos sentindo. E quando nós falamos a respeito disso, isso parece ser tão básico que nem vale a pena mencionar. Mas a grande questão, queridos irmãos, que acontece diante de tudo isso, é que para lidarmos com algo, eu e você, nós precisamos nos conscientizarmos de que aquilo existe, de que aquilo possui um nome. Quando nós olhamos para a Escritura, nós iremos perceber que Deus deu nome àquilo que os homens sentiam. Por exemplo, Mateus 26, verso 37, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, diz que ele estava entristecendo-se, angustiando-se à medida que a sua morte se aproximava. Em Lucas capítulo 10, verso 21, fala a respeito da alegria, porque o evangelho estava chegando às pessoas. No Salmo 102, verso 4, eu só anotei aqui algumas passagens que nos falam a respeito do que os homens sentiam. Eles sabiam o que estavam sentindo. O salmista diz: eu estou ferido como a erva, e secou-se o meu coração. Talvez você conhece um nome diferente nos nossos dias para descrever o que aquele homem estava sentindo. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Vamos lembrar que eles estavam vivendo num outro tempo. Eles tinham uma outra forma de linguagem. Eles, na realidade, se comunicavam em um outro idioma. O Salmo 69, verso 3, ele diz: eu estou cansado de clamar, talvez tão desanimado. Salmo 9, 2, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Sabe, irmão, se nós pararmos para pensar, o Salmo 42, ele nos mostra, ou nos apresenta, o salmista fazendo um diagnóstico do seu próprio coração, nessa batalha que ele estava tendo com as questões emocionais. O verso 5, você já leu, o texto diz: por que estás abatido a minha alma? Porque perturbas dentro de mim. Então, aparentemente, aqui o que nós encontramos, de forma muito clara, é que ele está se questionando, se perguntando a respeito das angústias do seu próprio coração. E por que isso é importante? Porque, queridos irmãos, nós só iremos encontrar a resposta adequada para o nosso problema se de fato eu entender o que é que está acontecendo com o meu coração. É por isso que esse salmo, ele nos inspira a buscarmos em primeiro lugar, em primeiro plano, identificar o que nós estamos sentindo. Recentemente eu estava conversando com alguém que estava passando por um sofrimento assim, algo que estava abatendo muito. E a primeira pergunta que eu fiz foi: o que você acha que está te levando a sentir tudo isso? E sabe qual foi a primeira resposta? Eu não sei. E aí depois estava conversando com outra pessoa que estava sofrendo também. Falei: mas por que você acha que está sofrendo tanto assim? Eu não sei. Mas simplesmente está sofrendo e nem busca entender o porquê. E é importante tentar entender, identificar, porque nós achamos que é algo, quando na realidade é outra coisa completamente diferente que está afligindo o nosso coração. É por isso que o autor deste salmo, ele está se indagando, ele está tentando identificar o que é que estava acontecendo com o seu coração, que a sua alma estava literalmente derretendo. E aí, quando você olha o decorrer do salmo, você irá encontrar as razões pelas quais a alma daquele homem estava abatida. Em primeiro lugar, ele estava passando por uma privação da presença de Deus. O verso 1, ele começa dizendo: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha, irmãos, tem tanto a falar a respeito disso, do que? De como o nosso coração, ele não pode viver sem Deus.
e de como as nossas forças espirituais e físicas, elas dependem desse contato íntimo com o Senhor. E quando nós nos privamos da sua presença, por alguma razão ou outra, nós sofremos, nós nos enfraquecemos, e nós ficamos abatidos. E aquele salmista, ele começa a revelar no verso 1, que uma das razões pelas quais a sua alma estava derretendo, era porque ele estava sofrendo com essa privação de adoração. Eu e você, nós somos criados para estarmos bem perto do Senhor. O pecado, ele destruiu isso, porque o nosso Deus, ele é tão puro de olhos, que ele não pode, assim conforme disse Abacuque, habitar com o pecado. É por isso que ele enviou Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse abrir esse novo e vivo acesso até o Pai, para que nós pudéssemos desfrutar disso que nos alimenta tanto. Sabe, irmãos, nós precisamos da presença de Deus, e isso não é de forma esporádica. Da mesma forma que precisamos do pão para manter o nosso corpo de pé, muito mais nós precisamos da presença de Deus. É por isso que somos encorajados a meditar na sua palavra de dia e de noite. É aí que se encontra o sucesso da nossa caminhada. E nós começamos a ficar pensando, o que é que muitas vezes me priva e priva você da presença de Deus? É claro, em suma, nós poderíamos responder que o pecado faz isso. E o Salmo 32, ele descreve de forma muito gráfica o que Davi sentiu quando ele ocultou o seu pecado e não confessou a Deus aquela coisa horrenda que ele havia feito. E ele disse que os ossos dele, o corpo dele, sentia duramente, profundamente, o peso do pecado não confessado, do pecado guardado. E estamos falando de alguém que se relacionava com Deus. Da mesma forma, irmãos, quando ocultamos o nosso pecado e não o confessamos ao Senhor, embora trabalhando muito para Deus, nós iremos sofrer com a ausência da sua presença íntima. Então o pecado faz isso. É por isso que o crente, ele deve constantemente sondar o seu coração, e ao encontrar, ele deve expurgar os seus pecados na presença de Cristo, através da oração, através da confissão, porque é isso que restabelece a nossa comunhão com Ele, e é essa comunhão íntima que nos traz força para viver. O pecado faz isso, uma visão errada de Deus também faz isso. Isso implica dizer que devemos buscá-lo dia e noite, e meditar nele dia e noite, na sua palavra. Agora, existe uma outra razão pela qual aquele homem está sofrendo, ao ponto da sua alma estar se derretendo. É por causa das lembranças do passado. O verso 4, ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma. A palavra mais uma vez é repetida, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ele estava lembrando da adoração no templo, aquelas procissões que o povo judeu fazia, encaminhada até aquele centro de adoração. E sabe, irmãos, essas lembranças boas do passado, que agora mesmo ele não estava podendo desfrutar, estava causando certa tristeza em seu coração. Mas se não somasse apenas essas coisas, ainda existiam os problemas presentes. O verso 7, ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, quedas de águas, cachoeiras, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Então havia muitas e muitas coisas que estavam gerando problemas no coração daquele homem, e ele está tentando identificar. E notem como esse processo de identificar começa a mostrar a solução, porque o que nós sentimos, mais uma vez, irmãos, é uma dádiva de Deus que revela aquilo que nós amamos, aonde está a nossa adoração, e deve nos apontar o caminho correto.
Se ele estava sentindo tudo isso, o que ele precisaria fazer era se apresentar, era se aproximar do Senhor, era se deleitar no nosso Deus. Deixa eu contar um breve testemunho de alguém que passou por uma luta muito grande em nossa igreja, e nós estávamos ali o tempo todo tentando ajudar de uma forma ou de outra, e depois que as coisas se resolveram, não da maneira como nós esperávamos, mas de uma forma completamente contrária, mas foi a forma que Deus usou para resolver o problema do coração daquela pessoa. E ela falou assim, ela disse: eu achava que a completude do que eu precisava para a minha vida estava em pessoas, em coisas, em posições. Mas hoje, tendo uma vida muito simples, eu entendo que tudo o que eu preciso está em Deus. Tudo o que eu necessito está em Deus. A gente, ontem à noite, estava conversando, né? Sofia estava falando que estava com saudade da casa. Ela disse: pai, eu queria estar correndo com Liz e Alice lá na igreja, né? Parece aquelas as crônicas de Sofia. Queria estar correndo agora à noite lá, as minhas amigas. E eu falei: também estou com saudade de casa. Mas é interessante como todos os sentimentos de falta que sentimos no nosso coração, eles são reais. E não é pecado sentir falta de casa. Seria pecado se eu ficasse amuado, não saísse para vir para a igreja. O que na realidade essas coisas fazem é falar muito alto aos nossos ouvidos de que toda falta que o meu coração venha sentir, ela pode ser suprida numa pessoa que é Jesus Cristo, que é Deus. Então nós precisamos começar a construir um ideário de ideias, obviamente, de que nossas emoções elas falam para nos chamar para perto do Senhor. Não existe vazio no nosso coração que Deus não possa preencher. Então, como é bom sentir tristeza por algumas coisas que nós sentimos falta, porque dentro da perspectiva correta, quando nós identificamos, nós temos a oportunidade de correr para perto do Senhor. Cantamos aqui naquele hino primeiro, que fala, talvez, que faz uma reflexão muito bela no Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando Davi estava falando essas palavras, dizendo que nada me faltará, não é que ele iria ter tudo na terra, mas é porque se ele tem Deus, ele já tem tudo. Se ele tem o Senhor, todas as faltas do seu coração já podem ser preenchidas com Ele, já podem ser intimamente preenchidas com o Senhor. E aí nós vamos para o segundo passo. Se o primeiro é identificar, o segundo é examinar. Então, uma vez que nós já observamos uma emoção presente, o próximo passo agora é tentar aprender algo a seu respeito. E sabe, existem diversos detalhes que nós precisamos avaliar quando nós identificamos que nós estamos sentindo algo. Porque, mais uma vez, Deus nos criou para reagirmos emocionalmente ao mundo e às situações. E aí, a primeira coisa que precisamos lembrar é que nossas emoções, elas sempre estão dizendo algo a respeito daquilo que você valoriza, porta-se e ama. É nesse ponto que nós, por exemplo, olhamos para o Senhor Jesus, que ficou triste porque amava a Lázaro. Nós vemos também Deus ficando irado ou entristecendo-se ao mesmo ponto, porque Ele se importa com sua santidade. Nós vemos Jesus Cristo angustiando-se naquele momento e entristecendo-se muito, e algo incrivelmente extremo, porque Ele iria naquele momento tomar nosso lugar na cruz, e Ele iria receber toda a punição do nosso pecado. A ira de Deus iria esmagá-lo, conforme Isaías 53 nos diz. Então, da mesma forma, quando Jesus ele entra no templo, revelando o seu zelo ali pela santidade do Senhor, ele pega aquele azorrague de corda e ele sai expulsando os cambistas. E obviamente tem um estudo sobre ira, avaliando o que o Senhor Jesus Cristo fez. Não houve qualquer tipo de
pecado da parte de Cristo, muito pelo contrário, ele é 100% perfeito, se é que podemos dizer assim, não é? Mas, queridos irmãos, o que nós encontramos é que, olhando para esses exemplos e pelo aquilo que nós já vimos, as nossas emoções, elas nos dão oportunidade para avaliarmos os nossos amores. Então, às vezes, nós perdemos algo e ficamos tão tristes, como se não houvesse nada para tapar o lugar daquilo que perdemos, não é? Quando na realidade esses sentimentos, eles nos dão oportunidade para avaliarmos os nossos amores. E embora seja justo sofrer por aquilo que amamos e perdemos, esse sofrimento justo nos coloca diante da oportunidade de também avaliarmos se nós estamos amando mais a Deus do que qualquer outra coisa nesse mundo. E aí você vai lembrar do primeiro mandamento que Jesus, ele nos ensinou, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento. E a questão não é coração, não é alma, não é pensamento, entendimento, é com todo, tudo que temos e somos deve ser entregue ao Senhor. Então, primeiro passo para esse processo de examinar e aprender algo acerca do que nós sentimos é: peraí, se o que eu estou sentindo revela o que eu amo, valorizo e o que eu adoro, eu preciso começar a olhar se eu não estou amando, valorizando e adorando mais as coisas desse mundo do que o meu Deus. Isso irá me ajudar, irmãos, a equilibrar, a santificar as minhas emoções. Mas, em segundo lugar, nós precisamos também examinar nossas emoções para descobrirmos quais aspectos daquilo que temos sentido são bons, são piedosos, e quais aspectos daquilo que nós temos sentido são destrutivos e são egoístas. Então comece a examinar sua tristeza, seu medo, comece a examinar sua ira, para tentar entender aonde essas coisas têm chegado, porque mais uma vez lembremos, por causa do pecado, a maneira como nós expressamos as nossas emoções, elas foram totalmente bagunçadas, e diante disso eu preciso avaliar se a minha alegria ela é piedosa, ou se ela é simplesmente egoísta ou pecaminosa. Assim como também eu preciso analisar minha tristeza, se ela é santa, se o meu medo, se ele é justo. A Bíblia nos chama a sermos alegres, mas nos alegrarmos com aquilo que Deus alegra. A Bíblia nos chama a nos entristecermos com o pecado, da mesma forma que Deus se entristece com o nosso pecado. E o resultado final desse autoexame é de fato avaliarmos se nós estamos amando mais aquilo que Deus ama, adorando mais a Deus, ou se nós estamos odiando aquilo que, ou amando aquilo que Deus não ama, e odiando aquilo que Deus nos diz para não odiarmos. Estão entendendo que esse passo é importante para avaliarmos as nossas emoções à luz do que Deus projetou para a maneira que nós devemos expressar. Precisamos entender se nossa tristeza ela é piedosa, ela condiz com o que Deus ele nos ensina a respeito da tristeza bíblica. E aí tem uma passagem clássica para nos ajudar na prática a entender tudo isso. É Jonas capítulo 4. Você pode abrir para esse texto, porque o que nós iremos encontrar é o Senhor indagando Jonas duas vezes, no verso 4 e no verso 9, a respeito do que ele estava sentindo. Capítulo 4, verso 4, o Senhor disse: é razoável essa tua ira? E aí lá no verso 9, ele repete mais uma vez, ele diz: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? E aí a pergunta é um tanto maior agora. Por causa da planta. Notem que nesse processo que Deus ele inicia, ensinando Jonas a tratar esse problema da sua ira, o que Deus faz é tentar fazê-lo examinar por meio de algumas boas perguntas o que ele estava sentindo. E não apenas isso, mas aprender algo a respeito dos seus
sentimentos a respeito daquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava sentindo. E existem, obviamente, muitas outras passagens onde Deus leva o indivíduo a uma reflexão a respeito do que ele está sentindo e o porquê que ele está sentindo. E sabe, diante disso, nós temos aqui um chamado para identificar, examinar. Mas em suma, queridos irmãos, o que nós iremos perceber é que, ao sentirmos, nós precisamos rapidamente confrontar nossas emoções à luz da Escritura. E é óbvio que não há problema em ficar triste com aquilo que Deus nos ordena, que devemos ficar tristes, ou contentes com aquilo que Deus nos chama a nos alegrarmos. O que nós precisamos avaliar é onde essas coisas estão nos levando. Se são piedosas, estão nos arrastando para Deus. Se não são, estão simplesmente nos levando para longe do Senhor. Então, primeiro passo, identificar. Segundo passo, examinar. Terceiro e último passo, agir. Notem que, quando o assunto é agir, nós temos diversas opções a respeito de como lidar de forma adequada. Mas, basicamente, nós temos pensado que, de cara, nós precisamos fugir dos extremos. Ou seja, nós não queremos simplesmente reprimir nossas emoções e nem tampouco queremos simplesmente sermos dominados e guiados por aquilo. Mas a grande questão, queridos irmãos, que precisamos lembrar é que o caminho é sempre entender que quando sentimos, nós estamos amando algo. E o que necessitamos fazer é entender se estamos amando algo de uma forma correta, como Deus ama ou não. Só pensando em Jonas ainda. Jonas passou por esse processo de ira, e você conhece muito bem a sua história, eu nem irei lembrá-la completamente. Mas quando nós olhamos o Senhor confrontando Jonas com essas perguntas, dizendo: Jonas, é lícita essa tua ira? É razoável essa tua ira? Ele queria que Jonas pensasse não somente nas questões relacionadas a se a sua ira era pecaminosa, piedosa ou egoísta ou não, mas ele queria levar Jonas a entender que tudo aquilo estava acontecendo dessa forma desequilibrada e pecaminosa porque o seu coração não estava alinhado com a vontade do Senhor. Se você vai lá para o capítulo 4, verso 10, o verso 9 diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Interessante, não é, irmãos? Porque o que Deus estava fazendo era levando Jonas a refletir que ele de fato estava se irando, e esse sentimento era produto de um coração descalibrado. Ele não amava aquilo que Deus amava. Na realidade, ele valorizava mais o seu ponto de vista, ele valorizava muito mais os seus propósitos. Lembra que foi essa uma das grandes consequências que o pecado causou em nossas vidas? Ele nos fez trilhar o nosso próprio caminho. E quando nós buscamos trilhar o nosso próprio caminho, significa dizer que nós iremos inverter nossos amores. E ao inverter nossos amores, nós também iremos sofrer muito, muito com as nossas emoções. Então é nesse ponto que nós começamos a aprender que para alinhar nossas emoções, nós precisamos também alinhar nossos amores. Eu e você precisamos amar de forma muito persistente aquilo que Deus ama. Nós precisamos construir uma cosmovisão onde o Senhor, Ele é o nosso óculos que nos ajuda a enxergar o mundo. Nós precisamos olhar para as questões
mais difíceis da vida, com essa perspectiva de que tem uma lente adequada, correta, para lidar com momentos difíceis, momentos bons. Por exemplo, quando nós sofremos, o que é que nós queremos? Nós queremos escapar do sofrimento. Nós queremos rapidamente que esse sofrimento ele cesse. E quando nós não conseguimos enxergar esses momentos difíceis como Deus deseja que enxerguemos, só é olhar o exemplo de Jesus. Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, quando nós não submetemos o nosso coração ao fato de que Deus, Ele tem projetado esse tempo difícil para, de alguma forma ou de outra, me abençoar e fazer com que o seu nome seja glorificado, irmãos, nós iremos sofrer, porque estamos amando a nós mesmos, e amando a minha vontade, e amando os meus desejos, muito mais do que a vontade do Senhor. Então, como é que nós iremos encontrar paz em meio ao sofrimento, se o que eu mais desejo não é a vontade de Deus concretizada na minha vida, mas eu quero simplesmente escapar desse sofrimento, eu quero sair daqui. Eu não entendo. Muito como Tiago diz: tende por motivo de toda alegria quando passares por várias provações. Eu não consigo sorrir, nem é isso que ele está dizendo, que eu preciso ficar ali sorridente o tempo todo, mas ele está dizendo: pense nos resultados do sofrimento, da tribulação, olhe para o fim e veja no que tudo isso pode acarretar em maturidade para a sua vida. Então, quando a gente começa a entender que nem sempre a melhora de Deus é o que Ele tem para nós, mas às vezes é a maturidade, ou melhor, é sempre a maturidade, aí nós iremos alinhar nosso coração com o Senhor, iremos começar a amar aquilo que Ele ama, nós iremos começar a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. E aí talvez eu e você possamos até repetir as palavras de Paulo, quando ele disse que que os sofrimentos que lhes restavam no tempo presente, ele fazia com que tudo pudesse redundar na glória do Senhor. Ele estava transformando os sofrimentos dele em algo que pudesse dar glórias a Deus. Quando não temos essa perspectiva, nos tornamos egoístas e até mesmo queremos que os outros sofram conosco, mas sofram assim, sentindo mal. Nós nos encarregamos de não sofrer sozinhos, mas fazer com que os outros também sofram comigo, porque não é justo que eu sofra sozinho. Então, irmãos, é preciso começar a entender que o passo é amar o Senhor de todo o coração, e aquilo que Ele ama com todas as forças. Agora, é claro, é também persistir no relacionamento com Ele, é se derramar na sua presença. O salmista, no Salmo 62, verso 8, ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração. E o que significa isso? Derramar o coração perante Ele é fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, quando caminhando rapidamente para a cruz, ele parou para orar. Ele disse: Senhor, Pai, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Ele buscou o Senhor, e Ele nos ensinou que devemos derramar nosso coração na presença do Senhor. Nós precisamos dizer: Deus, está doendo, mas não é somente uma vez, porque a vida do cristão, ela é marcada por persistência. Hoje você está com medo, amanhã não, mas se você cair de novo nessa agonia do medo, o que é que você vai fazer? Você vai confessar, você vai pedir o perdão do Senhor, e você vai persistir novamente em se derramar na presença do Senhor, conhecendo, amando Ele. E esse amor, ele é o passo fundamental para a nossa santificação. Foi isso que Cristo fez. Recentemente, eu não sei se algumas pessoas daqui acompanharam a Arielle Pedrosa, né? Aquela menina tão jovem, 33 anos eu acho, 4 filhos, uma bênção. Ela teve um câncer há 2 anos e ela morreu, foi para a glória, promovida ao céu. E o marido dela depois ficou falando muito a respeito dessa trajetória de sofrimento, e alguma pessoa perguntou para ele:
como que você lidou com tanto sofrimento? Você dormia bem? Ele disse: não, dificilmente eu dormia bem. Falou: e muitas vezes você não quis recorrer a um medicamento para dormir? Ele disse: muitas vezes. E você fez isso? Não. Por quê? Disse: porque eu orei persistentemente por essa situação específica. Eu clamava especificamente dia e noite. E foi assim que eu encontrei paz, submetendo o meu coração à vontade do Senhor. Então é difícil, irmãos, pensar nessas coisas, não é? Você dói até de pensar numa perda, mas alivia o coração em saber que Deus ele projeta todas as coisas minuciosamente bem, que não atrapalham nos seus planos, e que ele quando nos dá o bilhete para entrarmos em uma determinada estação, Ele também concede-nos toda a provisão que necessitamos. O que precisamos é crescer, é derramar nosso coração. O salmista fez isso no Salmo 42, verso 9. Ele disse: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, esqueceste, de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele estava constantemente colocando suas questões do coração perante o Senhor. Mas no verso 8 ele também havia dito: contudo ao Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus. Rapaz, que palavra perfeita da minha vida. Ele falava da aflição, e depois ele diz, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ele está dizendo: eu derramei meu coração, e Deus trouxe misericórdia e paz em meio às tempestades. Eu quero concluir com um versículo, e eu quero convidá-los a abrirem nesse texto. Hebreus, capítulo 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, eu quero te bendizer, pedir que o Senhor continue sempre nos ajudando a enxergar essa vida, esse mundo, da perspectiva de que não estamos desamparados, mas o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E que isso possa nos dar paz, Senhor, na caminhada. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.